Olá, meu nome é Júlia Drummond Mazzi Silveira, sou doutoranda, aluna do curso de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora. O artigo que eu vou apresentar se chama Centros e Periferias, a problemática no discurso de arte global. Esse artigo foi desenvolvido para uma disciplina do curso de Sociologia das Artes, ministrada pela professora Maria Lúcia Bueno Ramos, e foi uma disciplina em que a gente estudava instituições museológicas e o campo das artes no geral. E a gente discutia bastante sobre questão de globalização, mundialização, internacionalização das artes, questões de marginalização, centro, periferia, deslocamentos e territorialidade. E a gente abordou os teóricos como a Talbot, Renato Ortiz, Milton Santos, Maria Amélia Bulhões e a própria Maria Lúcia. Bom, os debates sobre o processo de democratização das artes se apresentam principalmente a partir das décadas de 1960 e 70, os primeiros estudos de públicos de museus de arte na Europa, desenvolvidos pelo Pierre Bourdieu, que é, trabalha com questões relacionadas à construção do gosto, do hábito cultural do indivíduo e questões relacionadas ao valor simbólico. Ele reflete sobre como o sistema de arte pode ser excludente para boa parte da população, baseado em sua classe social e seus hábitos culturais. E ele também tece críticas em relação à forma como são realizadas as iniciativas culturais, em que a arte e a alta cultura muitas vezes são apresentadas ao público de uma forma muito engessada e acabam delimitando ainda mais esse conflito e gerando pouca identificação da população com a arte. Uma das autoras que a gente trabalhou nessa disciplina foi a Chantal Wu, que é uma especialista em cultura e arte contemporânea, e ela lançou um livro que se chama Privatização da Cultura, a Intervenção Corporativa da Arte desde os anos de 1980. Nesse livro, ela retoma pontos importantes da crítica do Bourdieu em relação ao capital cultural e valor simbólico, e ela investiga as relações entre o mundo empresarial, instituições museológicas e a produção artística. É, Ela também mostra como a arte contemporânea, junto a outros produtos culturais, funciona como uma moeda de valor simbólico e material para as corporações e altos executivos nas democracias ocidentais no final do século XX. Para fazer essa pesquisa, ela fez ela usou duas metodologias, na verdade, ela fez uma pesquisa quantitativa e qualitativa, é, uma, a partir de questionário que ela fez com companhias norte-americanas e britânicas, e sobre patrocínio corporativo também. E ela juntou, fez um compilado, né, desses dados estatísticos, é, e ela fala sobre esses financiamentos públicos, a relação entre os patrocinadores de coleções e os sistemas de comércio da arte. Além disso, a Shintabu lançou também, publicou, na verdade, um artigo posteriormente, que se chama Bienais Sem Fronteiras, e ela fez um levantamento estatístico novo, que mostra a participação de artistas e seus países de origem ou moradia em bienais. E ela concluiu que a maioria dos artistas que participaram das edições que ela selecionou, que ela fez esse levantamento, tinham origem norte-americana ou europeia. Eles compunham um grupo de mais de 90%, na verdade. E em relação ao local onde vivem, uma quantidade de artistas significativa de artistas se mudou e migrou de seu país de origem buscando mais oportunidades. Portanto, se percebe um fluxo unidirecional de artistas para centros como Nova York, Londres, Paris também, indo contra o que dizem os críticos que acreditam que centros e periferias são um problema do passado. Bom, a AVU também destaca nesse artigo que os megacuradores e artistas globais é, são como agentes capazes de permear esse mundo das exposições a partir de conexões numa posição de vantagem e de privilégio dentro da indústria e salienta que as bienais facilitaram que alguns poucos artistas de países com menos recursos ganhassem visibilidade no mundo das artes, mas para a maioria das pessoas as barreiras reais ainda existem. Então, é difícil entrar nesse circuito e conseguir
desenvolver sua carreira ali. Ela fala também, né, então, sobre as bienais, como elas pressupõem, na verdade, uma diversidade de participação internacional reunidas em uma festividade. É um evento que permite a exibição e destaque de obras de artistas no sentido de uma aproximação e de atravessamentos, mas é preciso salientar que a internacionalização, globalização e os processos de desterritorialização se dão de formas distintas. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de sociólogos que trabalham esses conceitos. Maria Lúcia Bueno Ramos explica bem esse tema da internacionalização e deixa claro, ela destaca que a internacionalização tem um tom civilizatório e de hegemonia de modelos eurocêntricos e ocidentais. Ele transforma uma tendência artística ou uma teoria em um modelo normativo operando em âmbito internacional. O Renato Ortiz, que também é sociólogo, ele usa o termo mundialização na pós-modernidade e ele revela uma desconfiança sobre tudo aquilo que é tido como universal e senso comum em meio à globalização, e faz um questionamento pertinente sobre a diferença entre conexão e integração, apontando que apesar do mundo estar mais conectado, ele não necessariamente se encontra mais integrado. E embora o acesso seja mais facilitado através das redes, ele não é absolutamente democrático ou igual para todos. Outro pesquisador, né, que trata o tema da globalização é o geógrafo e referência em estudos sobre globalização, Milton Santos, que afirma que o que existem, na verdade, são espaços de globalização, pois a globalização sugere uma integração de outras culturas, de ampliação e sistemas globais diversos, porém o que se observa é que esses sistemas e barreiras são mais difíceis de serem rompidos nos arranjos institucionais. Ele diz que a globalização sugere uma integração de outras culturas, de ampliação em sistemas globais diversos, porém o que se observa é que esses sistemas e barreiras são mais difíceis de serem rompidos. E ele utiliza também um termo que ele cunha como globalitarismo, em que ele afirma que existem duas formas de violência. A tirania da informação pelas formas de acesso e distribuição e a tirania do dinheiro, a forma que movimenta a vida econômica e social e, portanto, o acesso às tecnologias é desigual, de forma que a percepção do tempo e do espaço nas dinâmicas do cotidiano segue essa mesma linha. E a Maria Amélia Bulhões, que é curadora de arte e também pesquisadora, que fala que o sistema de arte contemporânea é um espaço internacionalizado, gerido pelas redes de galerias e instituições, em que a participação dessas últimas se evidencia preponderante, mas que as fronteiras desse espaço têm se mostrado cada vez mais fluidas. Bom, eu trouxe como exemplo as mega-exposições também, que foi um objeto de estudo meu na dissertação de mestrado. E as mega-exposições, elas são uma ótima forma de a gente conseguir estudar esse sistema das artes, esses diversos agentes nos sistemas das artes, e elas têm uma tipologia e estruturas muito semelhantes, né? Então, a partir dos anos 2000, principalmente, as megaexposições se tornam um fenômeno cultural com características muito semelhantes entre si, grande suporte midiático, estrutura volátil, circulação por grandes capitais, artistas famosos, financiamento por grandes multinacionais, intensa atividade em redes sociais e apelo para espetacularização. Ou seja, são mega eventos das artes, né, que buscam trazer lazer e cultura para o público e lucro para os seus organizadores. E esses recursos, né, podem ser direcionados para promover novas exposições e conseguir outros tipos de investimento. Eu trouxe aqui duas imagens de exposições da Yaya Kusama, que teve no CCBB, no Rio de Janeiro, e que rodou, né, o mundo todo, foi uma exposição muito visitada, e também do Salvador Dalí, que tem uma imagem que mostra bem a fila e como é o perfil mesmo desse tipo de exposição. São exposições com visitação intensa. E o papel das instituições, então, é promover exposições que retratem a diversidade do mundo atual, garantir pluralidade, dar visibilidade ao público e aos artistas e garantir inclusão e diversidade de produção artística.
as instituições precisam partir do princípio de que é preciso garantir o máximo de instrução e de facilidade de acesso quanto possível, direcionando os trabalhos dos agentes envolvidos nesse sistema, aperfeiçoando processos, estabelecendo premissas e diretrizes capazes de orientar as ações educativas, assim como em todo o planejamento estratégico e atividades que possam ser ofertadas. Bom, a partir da globalização. Então, o gosto e o hábito se formam a partir de todo tipo de experiências às quais aquele indivíduo está exposto, seja por meio de educação formal, experiências de trabalho, não apenas por divisão de classe ou localidades, mas também por grupos de identidade e ideologias. E o ambiente virtual se apresenta como uma forma de interação entre esses indivíduos e pode, não ser ainda um ambiente totalmente democrático, e cheio de problemas, na verdade, mas, não, né, de acessibilidade, mas sem dúvida é um ambiente com maior alcance que já existiu. Bom, as considerações finais. Eh, então, com a cybercultura, cresce essa visibilidade a diversas culturas, gerando transformações profundas que dariam início a novas formas de organização, ativismo e mesmo de produção de arte, que vão reverberar também nas instituições. O sistema de arte contemporânea é um universo sob influência de uma série de fatores diferentes e, sem dúvida, as redes sociais desempenham um papel ativo na popularização de artistas, direcionando a orientação de gostos e hábitos, e, como costumavam fazer os críticos de arte também, a movimentação do campo cultural e artístico e a demanda do público por exposições que retratam a diversidade do mundo atual é necessária, e é necessário também reafirmar o papel das instituições, né, para garantir essa pluralidade, e essa visibilidade para o público e também para artistas. E também é importante afirmar que a universalidade plena é uma utopia, jamais seria possível que uma única instituição museológica pudesse ofertar e resolver todos esses problemas, mas o importante é que as instituições se esforcem para diminuir cada vez mais essas lacunas de acessibilidade e conclusão, né, e que possam abarcar vários temas, camadas e possibilidades heterogêneas de uma sociedade e aprofundar todas as variedades de produção e de público. Bom, as referências, vou deixar aqui na apresentação. No artigo também tem todas as referências. Na minha dissertação de mestrado está muito mais completo, claro. Esse artigo também se relaciona à minha dissertação de mestrado. Então, fica o convite para quem quiser ler e saber um pouquinho mais sobre a minha pesquisa. Eu agradeço a oportunidade e é isso. Boa noite.